Sejam muito bem-vindos, todos os colegas, profissionais e entusiastas da odontologia que hoje se reúne nesse evento, que é marcado ao início do primeiro Congresso de Odontologia Integrativa de Portugal. É com grande honra e entusiasmo que eu dou boas-vindas a cada um de vocês que estão aqui me assistindo e que decidiram entrar nessa jornada única que promete iluminar os caminhos da prática odontológica integrativa. A odontologia, ao longo dos anos, ela tem evoluído de maneira muito notável e hoje nós buscamos não só tratar doenças dentárias, mas compreender e abordar a saúde bucal de forma terapêutica, reconhecendo a conexão intrínseca entre a saúde oral e o bem-estar geral. E este congresso, ele representa um marco significativo na nossa jornada, onde nós iremos explorar, aprender e colaborar para promover uma abordagem integrativa e abrangente da odontologia. Nesses dias, nós teremos o privilégio de ouvir muitos palestrantes renomados, participar de discussões, instigantes discussões e compartilhar experiências valiosas. Cada um de nós desempenha um papel fundamental na construção do futuro da odontologia integrativa. Uma disciplina que vai além do consultório, ela influencia positivamente a saúde global dos nossos pacientes. Eu quero agradecer a todos os envolvidos na organização deste congresso, aos palestrantes que generosamente compartilharão o seu conhecimento e que esses dias sejam repletos de aprendizado, colaboração e inspiração, proporcionando a todos nós uma visão motivadora para a prática da odontologia integrativa em Portugal. Bem-vindos ao primeiro Congresso de Odontologia Integrativa de Portugal. Que essa jornada seja enriquecedora e transformadora para todos nós. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a essa oportunidade que eu sei que ela foi dada por Deus para que eu pudesse estar compartilhando meu conhecimento e tudo que eu faço como se eu estivesse fazendo para Ele. Quando eu atendo um paciente, quando uma pessoa me procura, quando senta uma pessoa na minha frente, sempre eu estou pensando que eu estou fazendo isso para o Criador, que foi Ele que trouxe essa pessoa ali e que nada mais justo do que eu compartilhar o meu conhecimento, fazendo como se eu estivesse fazendo para Ele. Então, eu peço que o Criador, Ele abençoe o nosso trabalho, Ele abençoe esse congresso, Ele abençoe esta aula e que vocês façam também de todo o coração, como se fizessem para Deus e não para os homens. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês para iniciar essa aula. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Eu sou cirurgia dentista, eu tenho 2 décadas de experiência como cirurgia dentista, eu sou especialista em ortodontia, e eu comecei a minha jornada com a odontologia integrativa através da ênfase em diagnósticos com interpretação de exames laboratoriais, radiografias panorâmicas e procedimentos em odontologia integrativa. Ao longo da minha jornada, eu senti a necessidade de me pós-graduar como terapeuta ortomolecular, onde eu tive uma visão muito mais clara de como a saúde sistêmica se relaciona com a saúde oral e como nós podemos potencializar os resultados na odontologia através de ferramentas terapêuticas, né? Dessa forma, eu me tornei pioneira no ensino da odontologia integrativa no Brasil, e eu também criei a Academia Brasileira de Odontologia Integrativa, onde eu sou professora em cursos online, presencial e pós-graduações. Os meus conteúdos, eles têm uma marca, que é a marca de excelência, que elevam o nível da odontologia no Brasil. E, além disso, eu sou mãe, eu sou cristã, eu sou casada e eu sou membro da Comissão de Odontologia Integrativa do CRO de Goiás. Então, para quem eu não conheço ainda, sejam muito bem-vindos a essa odontologia do futuro. Vocês já pararam para se perguntar como é que está a saúde das pessoas? Vocês já se fizeram essa pergunta? Bom,
Nós temos um cenário hoje que é um cenário muito exclusivamente consequência do que nós viemos passando aí desde 2020, após a pandemia. Então, nós temos hoje a saúde das pessoas completamente comprometidas, tá? Nós temos uma população onde 52% dos adultos, eles têm pelo menos uma doença crônica, tá? Ah, são pessoas que estão doentes, são pessoas que muitas vezes não sabem que estão doentes, são pessoas que frequentam o consultório odontológico. Então, nós temos metade da população com essas doenças, e quando nós falamos em pacientes, vocês podem pensar que metade daqueles pacientes que você atendeu hoje, se você esteve no consultório odontológico, são pessoas que têm doenças crônicas. Então, 1 a cada 2 pacientes que vão à nossa clínica, que vão ao nosso consultório, eles são pacientes que possuem uma doença sistêmica, uma doença crônica, não transmissível, silenciosa, e as doenças crônicas estão ligadas com a obesidade, elas estão ligadas com a depressão, elas estão ligadas com a ansiedade. Então, por isso, nós precisamos entender que o cenário do paciente que nós temos hoje não é o mesmo cenário a qual nós tivemos o conhecimento lá na faculdade. Tá? O cenário que nós temos de paciente hoje é completamente diferente. Então, nós precisamos deste conhecimento para tratar essas pessoas, nós precisamos da conexão deste conhecimento para poder entregar muito mais resultado. Então, não importa qual é o nível técnico do dentista que nós temos hoje, não importa a tecnologia que ele utilize ali na hora de fazer um tratamento, se tem uma câmera intraoral, se tem um scanner digital, se o paciente tiver inflamado, se ele tiver glicado, oxidado, com doenças crônicas, com ansiedade, com diabetes, não importa essa tecnologia, porque nenhuma delas vai conseguir impedir um fracasso ali dentro de um procedimento odontológico. Não vai prevenir intercorrência e muito menos emergências. E também não vai impedir desse profissional de ter ali a sua habilitação cassada, um processo jurídico. Porque o profissional, o dentista hoje, ele não tem o conhecimento para poder fazer um diagnóstico inicial para detectar isso que eu estou falando para vocês. Se é um paciente crônico, se é um paciente depressivo, se é um paciente ansioso. Então, através disso, nós conseguimos ver um cenário que se forma. O cenário onde nós temos os pacientes inflamados, oxidados e glicados, e diante disso, nós temos também um cenário onde os profissionais não estão capacitados para evitar uma intercorrência. Então, como que nós podemos evitar isso? Ao praticar odontologia integrativa, nós temos a ferramenta mais valiosa para proceder qualquer tratamento, independente da especialidade e com muito mais segurança. A odontologia integrativa, ela dá uma visão sistêmica da saúde dos nossos pacientes, ela atua no equilíbrio do sistema imune, na limpeza do terreno biológico, ela garante segurança e preparo para que esses pacientes eles recebam o tratamento da odontologia convencional com segurança. Então, a odontologia integrativa, ela garante o sucesso, garante eficácia e ela evita intercorrências, emergências e insucessos dentro do consultório odontológico, porque ela faz um diagnóstico da saúde sistêmica e ela usa manobras, como eu disse aqui, melhora do sistema imune, limpeza do terreno biológico, para gerenciar a saúde dos pacientes. Então, vamos conhecer a odontologia integrativa. Todo o tratamento da saúde, ele precisa, antes de qualquer coisa,
ser avaliado nas condições do sistema imune. Então, o primeiro passo, quando a gente fala em odontologia integrativa, em visão integrativa, em visão do profissional do futuro, nós estamos falando sobre condições do sistema imune desse paciente. Então, o primeiro passo que deve ser olhado quando nós falamos em odontologia integrativa é o sistema imune. O nosso corpo, ele é uma máquina muito perfeita e ela foi feita por Deus. E em condições adequadas, o nosso próprio sistema imune, ele dá conta de reparar e resolver qualquer problema do nosso organismo. Por isso, se o sistema imune de um paciente ele está deficiente, esse paciente ele pode ter péssimos resultados, tá? E isso pode mascarar problemas maiores ou ainda resolver somente parcialmente. Então, equilibrar o sistema imune é a chave inicial para se tratar com as ferramentas integrativas. E estudiosos, eles dizem que 100% do sistema imune, ele está lá no intestino. E é por isso que o tema dessa palestra é essa conexão, a conexão da cavidade oral com o intestino e também com o cérebro dos nossos pacientes, né? Com as doenças degenerativas, como isso afeta a saúde mental do paciente. Qual é a conexão disso com a nossa saúde oral? Então, quando nós falamos em sistema imune, que é o primeiro passo para ser tratado do nosso paciente com visão integrativa, nós estamos falando em olhar para o intestino dos nossos pacientes, compreender que avaliar o intestino, recuperar e equilibrar a saúde sistêmica do paciente depende de olhar para este órgão. A boca é o lugar perfeito para começar esse trabalho. E é isso que você, ao praticar a odontologia integrativa, saberá fazer com muita segurança. Então, é aqui que começa, né, a nossa conexão entre intestino, cérebro, cavidade oral. Uh, Existe uma conexão entre o nosso sistema digestivo e o nosso cérebro. A principal conexão é através do nervo vago. Então, quando nós falamos em olhar para o nosso paciente com uma visão integrativa, olhar para o intestino, nós estamos falando em entender principalmente que existe um nervo, que é o nervo vago, que ele é a principal conexão do sistema digestivo com o nosso cérebro e também com a nossa cavidade oral. Essa conexão, que é o eixo intestino-cérebro, feita pelo nervo vago, que nós acabamos de ver agora, eles se ligam de diversas formas. E também nós temos essa ligação com mediadores químicos. Portanto, essas conexões, elas alteram os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Então, nós temos um profissional com visão integrativa que tem condições de dar uma melhor qualidade de vida, de emoções e comportamentos para os pacientes. O intestino, ele é alterado por infecções, utilização de medicamentos, anticoncepcional, antibiótico, anti-inflamatório, antidepressivo. Tudo isso gera uma atenção redobrada ao nosso intestino. Portanto, se nós temos um paciente que ele usa algum tipo de medicamento, ele está comprometendo o intestino, que está comprometendo o sistema imune, que está comprometendo a saúde oral, por conta dessa interconexão. Olha só, a busca por ansiolíticos e antidepressivos, ela cresceu mais de 100% na pandemia. Então, após a pandemia, muitas pessoas começaram a buscar o uso de antidepressivo, de ansiolítico, para sanar problemas emocionais. Então, nós temos um cenário de pacientes que estão usando, sim, ansiolítico, antidepressivo, e isso tem crescido muito mais. Então, após a pandemia do Covid alterou radicalmente a forma que nós vivemos. Da rotina do trabalho, o afastamento de amigos, de parentes, a saúde mental, bilhões de pessoas em todo o mundo, elas foram afetadas, tá? Essa resiliência do ser humano, ela foi colocada à prova, tá? E uma pesquisa realizada mundialmente pelo Instituto IPSOS, em abril, apontou que 53% dos brasileiros declaram que o seu bem-estar mental piorou
no último ano. O levantamento encontrou uma porcentagem muito maior apenas em 4 locais da Itália. Então, nós vemos aí um cenário que tem aumentado das pessoas consumindo medicamento após a pandemia. Uma revisão de 2020 sobre uma pesquisa de depressão, uh, ela nos trouxe a informação sobre a depressão e o microbioma intestinal. E ela observou que geralmente as pessoas com depressão têm um microbioma intestinal menos diversificado, com mais altos níveis de bactérias associadas à inflamação, como os bacteroidetes, e níveis reduzidos de bactérias associadas a anti-inflamatórios naturais, como os firmicutes. Então, nós temos aí uma relação entre microbiota intestinal e a depressão. Nós temos pacientes que usam medicamentos que comprometem o intestino, que comprometem o sistema imune e que isso vai reverberar na cavidade oral. Nós estamos falando de um microbioma que relaciona o microbioma oral com o microbioma intestinal. E nós não podemos esquecer que o estresse, ele aumenta a produção do hormônio cortisol, que altera a microbiota intestinal e faz com que aquelas boas bactérias que estariam ali no intestino, elas diminuam em quantidade e variedade e abre espaço isso para fungos, bactérias que vão se instalar ali no intestino e vão produzir muito mais toxinas. Essas toxinas dessas bactérias que proliferam a partir do estresse, elas afetam o intestino, sistema digestivo, e isso afeta a capacidade de absorção de nutrientes. Nós precisamos de nutrientes para que os nossos dentes estejam fortes. Nós precisamos de nutrientes para que o nosso sistema imune esteja forte e para que haja formação de osso. Então, nós não podemos falar que o nosso paciente tem uma boa saúde óssea, que o nosso paciente tem uma boa saúde gengival e dentária, se ele tem um intestino alterado, porque ele não tem absorção de nutrientes. Tudo que acontece na corrente sanguínea, ela é completamente diferente quando nós temos um intestino inflamado. Essas toxinas absorvidas, elas vão afetar vários órgãos e elas vão ser direcionadas também para o cérebro. Então, a composição da microbiota, ela vai variar de acordo com a genética, com o ambiente e principalmente com a nossa dieta. Qual é a relação do intestino, do cérebro e como essa relação afeta os nossos pacientes? Ou seja, o que a pessoa come, como está a saúde intestinal dos nossos pacientes vai determinar a saúde bucal e a saúde geral desses pacientes. O corpo, ele está todo conectado e tratar um paciente é avaliar o todo, que é absolutamente indivisível. Nós não podemos mais negar essa conexão entre saúde oral e saúde sistêmica. Mas qual é a conexão entre a sua boca e o seu intestino? Qual é a conexão entre a boca dos seus pacientes e o intestino, e o sistema imune? As pesquisas estão começando a mostrar que o sistema imune, o sistema digestivo, ele não funciona apenas como um canal ali na nossa boca, mas é uma interface biológica com o mundo exterior. Em outras palavras, o intestino ele tem a função não apenas de transmitir através do seu sistema tudo o que a gente come, o que a gente bebe, mas ele controla como o nosso corpo reage a isso. O intestino forte e saudável, ele vai fazer um bom trabalho protegendo a saúde geral, enquanto que um intestino fraco e insalubre já não vai fazer essa proteção. Então, dentro da nossa boca, nós temos alguns sinais de um sistema digestivo saudável. E os 3 sinais mais claros que esse paciente está com um sistema digestivo saudável é um baixo número de cáries, nenhuma evidência de doença gengival e também nenhum mau hálito. Quando nós falamos em um intestino inflamado e trazendo as bactérias ruins como o foco agora da nossa explanação, nós temos que entender que as bactérias ruins, elas aumentam o TNF-alfa,
que é um fator de necrose tumoral. O fator de necrose tumoral, o TNF-alfa, ele foi descrito cientificamente e foi descoberto por Carswell em 1975. Ele é considerado uma das principais citotoxinas relacionadas aos processos inflamatórios e ele age em diversas partes do nosso corpo. Então, só para vocês lembrarem, nós temos um paciente que ele traz hoje uma realidade de estar inflamado, tá? As pessoas estão inflamadas, com estresse crônico, depressivas, ansiosas, sedentárias. Essas pessoas têm um comprometimento intestinal e, consequentemente, tem um comprometimento do sistema imune. Esse intestino que está inflamado não absorve nutrientes, não absorve aquilo que precisaria absorver para ter formação óssea, para ter um dente saudável, para ter uma gengiva saudável. Ao mesmo tempo, essas bactérias ruins, elas proliferam fatores inflamatórios, como o TNF-alfa, que se comunicam através do nervo vago com o nosso cérebro. Então, tudo pode começar na cavidade oral, tá? Além disso, nós temos aqui uma outra oportunidade de entender essa interconexão. O TNF-alfa, ele é produzido predominantemente pelo tecido adiposo, e nós não podemos esquecer que hoje nós temos as cavitações osteonecróticas. O que são essas cavitações osteonecróticas? São processos nos maxilares onde, por deficiência do sistema imune, por falta de olhar para a saúde crônica do paciente, ao nós termos uma formação óssea nos maxilares, ela é substituída por um tecido adiposo, porque nós temos adipócitos nos tecidos ósseos. Então, por o paciente estar inflamado, por o paciente estar intoxicado, ele ter uma desbiose, um comprometimento intestinal, nós não damos para o sistema imune as ferramentas que ele precisa para que haja formação óssea, e daí vem as cavitações osteonecróticas, onde nós temos os pacientes com comprometimento sistêmico que levam a um comprometimento ósseo nos maxilares, tá? Essas cavitações, elas têm ali a formação de um tecido adiposo que tem principalmente as toxinas HANTs e também o TNF-alfa é produzido no tecido adiposo. Nós temos um aumento do TNF-alfa, tá? Nessas cavitações. E o paciente, ele tem isso circulando no organismo dele, e ele provavelmente vai ter muitas consequências, fadiga crônica, doenças autoimunes, são pacientes que têm dor crônica, porque os HANTs que tem ali no tecido adiposo, que está dentro das cavitações, ele também vai bloquear receptores opioides. Então, nós temos uma cascata de consequências na saúde sistêmica do nosso paciente por conta de um intestino inflamado, por conta de falta de nutrientes, de falta de hormônios, que fez com que a mineralização não ocorresse. E essa mineralização pode ocorrer em outras áreas também do corpo, não só nos maxilares. Mas trazendo para a odontologia, é importante a gente entender como isso afeta a saúde oral e a saúde sistêmica. Então, não é mais possível negar essa conexão entre doenças bucais e doenças sistêmicas, e nós precisamos praticar essa odontologia integrativa. Nós precisamos ter esse olhar de tratar o sistema imune, fazer uma detoxificação, corrigir níveis de vitaminas e minerais, e aí entrar num tratamento da odontologia convencional. Dessa forma, nós vamos trazer para o nosso paciente qualidade de vida, nós vamos faturar mais, nós vamos elevar o nível da odontologia que nós praticamos, nós vamos trazer para a nossa odontologia um diferencial de mercado sem que nós precisamos entrar nas guerras dos preços. Nós podemos trazer para a odontologia essa visão de que o intestino ele se conecta com a saúde oral, ele se conecta com as emoções, ele se conecta com a mineralização da nossa estrutura óssea e com a mineralização dos nossos dentes.
Então, quando nós falamos em conexão entre saúde oral e sistêmica, a odontologia integrativa, ela vem para sanar todos os problemas relacionados a um profissional do futuro, a um dentista que olha para o futuro e olha para o seu paciente como um todo. Ele não olha só ali na cavidade oral, mas ele sabe avaliar exames de sangue, ele sabe interpretar, relacionar saúde oral e sistêmica, ele sabe fazer uma soroterapia, ele sabe fazer ah, uma visão de que esse paciente precisa ser orientado quanto aos seus hábitos de vida, precisa olhar para as emoções desse paciente, precisa olhar para o sono, precisa olhar para a saúde das atividades físicas, precisa olhar para a saúde geral desse paciente. Nós não podemos mais deixar com que as pessoas sejam tratadas apenas tratando as consequências. Nós precisamos olhar para as causas. E o profissional que pratica a odontologia integrativa, ele tem condições de olhar para as causas, de olhar para as consequências, ele tem condições de olhar para o todo, ele complementa aquela odontologia que ele aprendeu na faculdade, sem sair da sua área de atuação. E melhor que isso, ele está dentro do que os conselhos permitem, né? Desde aí da resolução de número 82, nós temos aí a aceitação das práticas integrativas pelo CFO e o reconhecimento e também a habilitação em o profissional fazer as práticas integrativas, com um único objetivo: potencializar a saúde oral dos nossos pacientes, com ferramentas terapêuticas que elas regulam o sistema imune, o próprio corpo do nosso paciente, para que ele faça uma autorregulação de si mesmo, dando ali o que o corpo precisa, o que o sistema imune precisa para poder ganhar muito mais saúde, ficar muito mais saudável. As ferramentas integrativas são muitas, mas esse olhar para o intestino, ele precisa acontecer, né? O intestino é o primeiro ponto, olhar para o sistema imune, olhar para isso do nosso paciente vai fazer toda a diferença. E nem todos os profissionais vão implementar todas as ferramentas, mas algumas que forem implementadas já farão muita diferença. A odontologia integrativa, ela traz uma segurança em qualquer especialidade. Então, ao praticar a odontologia integrativa, os nossos pacientes, eles têm a ferramenta mais valiosa para proceder em qualquer tratamento, independente da especialidade, com muito mais segurança. Ela vem complementando toda e qualquer especialidade. Essa odontologia integrativa, ela dá uma visão sistêmica da saúde dos nossos pacientes, ela atua no equilíbrio do sistema imune, na limpeza do terreno biológico dos nossos pacientes, prepara ele para receber os tratamentos com segurança, o que vai garantir um sucesso, uma eficácia e vai evitar intercorrências, emergências e insucessos no consultório odontológico. Então, Deus, ele nos oferece todas as coisas que nós precisamos para ter saúde mental, física e espiritual. Nós temos que orientar os nossos pacientes a tomar sol, a fazer atividade física, a ter uma boa noite de sono, aos nossos pacientes ter um controle do estresse, ter relações saudáveis, tudo isso vai afetar a saúde oral dos nossos pacientes. E como eu trouxe aqui para vocês hoje, essa conexão entre o intestino, o cérebro e a cavidade oral. Bom, eu peço que vocês acreditem nos seus sonhos, orem a Deus, porque para Deus tudo é possível. Tenho visto coisas incríveis acontecerem na odontologia integrativa, e eu espero que eu possa, de alguma forma, contribuir para vocês com este conhecimento e que vocês possam, a partir daqui, tomar a decisão de praticar essa odontologia para ser profissionais completamente diferenciados, profissionais únicos, profissionais que representam a excelência e um outro nível de trabalhar de profissionais do futuro. Eu tenho relatos incríveis, eu tenho alunos que cada vez mais estão transformando as suas carreiras através dessa odontologia. Não perca a oportunidade de praticar essa odontologia e ser um diferencial de mercado. Aqui está um QR Code para quem quiser acessar as minhas redes sociais e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dos meus cursos, do que eu faço e dos resultados que eu tenho entregado na odontologia integrativa.
Então, muito obrigada e até o próximo congresso.